E, coincidência ou não, a secretária de Educação é que me antecedeu no programa. E as coisas poderiam, senhor presidente, colegas vereadores, ter um novo rumo. Mas a secretária insiste em falar a sua versão, né? Por exemplo, eu gostaria que ela lá se manifestasse sobre aquilo que ela compartilhou e concordou quando se referiu a esta casa, a todos os 3 vereadores, como alienados, como povinho. Isso eu gostaria que a secretária, por exemplo, pudesse, pelo menos, ela poderia ir para as redes sociais, senhor presidente, se ela não quer usar a rádio, e dar suas explicações nas redes sociais, mas não, vai para as redes sociais como foi, colocando, inclusive, da minha boca não houve essa palavra, não me recordo se alguém usou, mas ela está dizendo o seguinte, que ela não é prepotente, sou bem informada e responsável. É a nota, vereador Maci, que a secretária coloca na sua página no Facebook. Eu gostaria, por favor, por favor, de silêncio, senão não tem como pronunciar. Dessa forma, fica impraticável, senhor presidente. Com todo respeito, eu gostaria... a secretária, ela coloca a sua indignação, que não é prepotente, e nos remete a fazer uma leitura do portal G1, do jornal o Globo, que daria as explicações de que ela estava certa e que a sua equipe estava certa. Então, eu fiz algumas anotações, gostaria da atenção de Vossas Excelências e do povo que nos assiste e que está aqui presente. Está no G1. Porém, explicam que a fiscalização não deve ser apenas ao mero cumprimento de prazos, mas entender quais são os gestores que estão trabalhando e os que estão sendo omissos. O MEC, veja bem, o MEC tem considerado, porém, que os municípios cumpriram a meta quando já tem o projeto de lei elaborado, mesmo que ele ainda não tenha sido enviado ao Legislativo para aprovação antes da sanção. O ministro da Educação, Renato Janine, afirmou que cerca de 90% dos 5.570 municípios brasileiros estão nessa situação. Então, houve toda uma guerra, uma pressão da equipe da senhora secretária, e ela continua, vereador Paulo Roberto, dizendo que não é prepotente, mas enviou um ofício para essa casa dizendo que nós tínhamos que aprovar de qualquer maneira até o dia 24. E isso está registrado no G1, no dia 29/6, e o prazo não expirou. Isso são palavras do ministro da Educação, Renato Janine. Diz o ministro, em muitos casos, a discussão só começou mesmo este ano. O importante é ter planos discutidos maduramente, mais do que aprovado a toque de caixa. Palavras do senhor ministro da Educação, do governo, de que a secretária de Educação tem uma afinidade muito grande com o PT, né? Disse ele após reunião com quem? Com o ex-presidente Lula em São Paulo. Isso agora é recente. Aliás, falando em presidente Lula, na reunião que ele teve no Instituto Lula, ele está defendendo que o partido vá para a rua e use, senhor presidente, esse Plano Nacional de Educação, que desdobrou em planos estaduais de educação e planos municipais de educação, como instrumento político para o PT dar a volta por cima. Depois nos acusam de estar aqui protelando, de fazer política em cima de plano que não poderia. Nós não estamos aqui fazendo política. Quem está querendo fazer política é o líder do PT, ex-presidente Lula, que declarou isso no Instituto Lula. Essa casa não fez política e nem politicagem. Nós só não poderíamos, para encerrar o assunto, eu e meus colegas, nós não poderíamos votar uma coisa sem ter vindo antes. E isso nós fizemos dentro do prazo. Não é necessário ter nenhum viés punitivo, palavras do senhor ministro. O que a lei exige não é que esteja sancionado ou sequer aprovado na Câmara. Ela exige que até ontem os estados e municípios tivessem elaborado seu projeto de lei. Isso praticamente todos fizeram. Cumprir o prazo não é a única tarefa. Aí é o que nós e a sociedade toda tem todo o direito, os pais de alunos, né, todo o segmento, e nós como vereadores,
Cumprir o prazo não é a única tarefa. Precisam executar as metas. E caso deixe de fazê-lo, podem sofrer diversos tipos de sanções administrativas, financeiras e judiciais. O Congresso discutiu o PNE em 4 anos. O município tinha 1 ano para chegar à sua aprovação. E mesmo assim, sem essa exigência toda, essa celeuma toda que se criaram, que tinha que aprovar até dia 24, porque as palavras do senhor ministro da República, que representa o governo federal, disse que não era necessário. O necessário é que os planos estivessem elaborados até o dia 24, e isso a maioria dos municípios cumpriram. Mas só para encerrar o assunto, senhor presidente, porque a senhora secretária e a sua equipe atiram pedras nessa casa, mas sempre quando precisaram de apoio dessa casa, volto a dizer, no dia 30 de dezembro de 2013, quando precisou de convocar essa casa extraordinariamente, nós estivemos aqui 10 horas da manhã, reunimos à tarde e à noite e aprovamos aquilo que era necessário para o pagamento das professoras, que era o rateio do Fundeb. Agora, essa mesma equipe, se voltar contra essa casa com críticas injustas, eu não posso aceitar isso calado. Sem querer polemizar com a senhora secretária. Ela tem a sua competência, ela tem as suas atribuições. Agora, criticar por criticar, querer fazer rolo compressor, querer fazer terrorismo em cima da Câmara, querer forçar a aprovação de projetos, não é assim que funciona. Mesmo porque, se nós quiséssemos mudar o projeto, nós poderíamos. Ou a equipe da senhora secretária de Educação acha que enviar um projeto para essa casa, senhor presidente, quer dizer que ela vai referendar como tudo certo. Nós aprovamos porque realmente não coube emendas. E após a sugestão até de fazer eleição para diretores, eu ia apresentar uma emenda, mas tão logo eu tive ciência de que já havia uma ação de inconstitucionalidade, eu desisti. Muito embora, com todo respeito, o presidente do sindicato tenha um outro entendimento. Mas nós, aqui, o plenário dessa casa, é soberano para mudar. Inclusive, os projetos de lei que são enviados para cá. E a secretária não gosta disso. Por exemplo, quando nós aprovamos aqui uma autorização de suplementação orçamentária, senhor presidente, para aquisição de ônibus, e nós colocamos uma emenda. Os colegas devem se lembrar disso. Nós colocamos uma emenda que, após a aquisição dos ônibus, fosse feita uma prestação de contas para essa casa. No programa seguinte na rádio, ela foi e disse que os vereadores estavam mal, eles estavam mal instruídos, que não tinham conhecimento de que a prestação de contas que ela deveria era apenas ao Ministério da Educação. Não. Ela sabe, e todos os secretários deveriam saber, e a senhora prefeita deve saber, de que essa casa, sim, é a responsável por fiscalizar o Executivo. Eu, senhor presidente, até hoje, eu quero fazer um apelo, inclusive, a Vossa Excelência, a Secretaria dessa casa. Até hoje não recebi a prestação de contas da aquisição daqueles ônibus. Vereador Hamilton, que tem, assim, uma ligação com a Secretária de Educação, poderia, inclusive, cobrá-la sobre isso, porque se veio a prestação de... Não quero ser leviano. Se veio a prestação de contas para essa casa, não foi encaminhada para esse vereador. Eu estou esperando a prestação de contas, vereador Ricardo. E nós aprovamos com um artigo que a obrigava a fazer a prestação de contas. Ou o Executivo está pensando que não deve satisfação a essa casa? Nós sabemos plenamente o que pode gerar a não informação daquilo que é aprovado por essa casa. Nós sabemos muito bem. Por exemplo, hoje foi aprovado aqui a convocação de um secretário. E ele é obrigado a vir. E quando essa casa faz algum tipo de pedido de informação, o Executivo é obrigado a enviar. E nós fizemos, vereador Carlos Ney, naquela época, essa emenda, esse artigo está lá, e até hoje eu não recebi a prestação de contas. Mas a equipe da Secretaria de Educação, eu acho que eles pensam que não são obrigados a dar satisfação. Então, sim, é obrigado sim pela lei, é obrigado sim, não é por um capricho nosso, é constitucional a obrigação de informação a essa casa. É assim que funciona, o senhor presidente sabe muito bem.
Então, para